cenário um pouco diferente hoje. Hoje também vai ser naquele esquema. Deu 10 minutos, eu vou ter que parar pra... Sabe, professor, foi boa. Deu 10 minutos, eu vou ter que parar pra voltar a câmera. E aí, Davi? E aí, Fernandão? E aí, tudo certo? Boa noite, Moreira. E aí, Valéria? E aí, galera? Então, o tema de hoje, eu já anunciei, vai ser a importância da literatura e a educação do imaginário, ou como educar a imaginação e por que isso importa, certo? Esse tema da importância da literatura vai servir para despertar vocês para uma coisa muito importante, que é justamente o segundo tema, que são 2 temas de uma live, que é a educação do imaginário. O que é isso e como fazer isso? Como é que se educa o imaginário? O que é isso? O que é o imaginário? Não só a educação, mas o que é o imaginário, o que é a imaginação e por que isso vai ser tão importante na sua vida, não só na sua vida de estudos, mas por que a imaginação vai ser importante na sua vida em geral. Aqui a gente não vai falar de coisas que são simplesmente úteis para o seu estudo. Como a gente fez nas outras lives, a gente deu hábitos, a gente ensinou hábitos e exercícios práticos para vocês utilizarem no dia a dia. Hoje a gente não vai fazer tanto isso. Eu vou dar algumas dicas práticas, mas hoje, o grosso da live de hoje vai ser justamente aquela parte teórica, aquela parte bruta do que é importante na literatura e por que a literatura é importante na sua vida, certo? Seguinte, muita gente tem um certo preconceito, um certo desdém com a literatura, porque acha que a literatura são simplesmente historinhas. São coisas contadas, coisas mentirosas, coisas que fazem você sair da realidade. Não existe algo mais errado do que esse tipo de pensamento. Nada mais errado do que isso, certo? Seguinte, uma das principais funções da literatura, ou como a gente vai poder utilizar a literatura, é o seguinte. A literatura, segundo o Aristóteles percebeu, ela vai operar na parte do discurso poético. Segundo o Aristóteles, os discursos humanos, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente diz, tudo aquilo que faz a gente propender para uma ação, parte de 4 principais discursos, que são o poético, certo? O retórico, o poético, o retórico, esqueci o terceiro, problemas de memória. Então, esses 4 discursos, o poético, o retórico e o lógico-analítico, principalmente, como é que eles vão atuar? Eles vão atuar em camadas. Cada discurso ele vai atuar numa possibilidade de certeza, esqueça não, viu? Quase como numa porcentagem de certeza, mais ou menos por aí. Então, de que forma o discurso poético vai atuar? Ele vai atuar na base. Então, o que vai acontecer? Esse discurso poético, ele vai fomentar a possibilidade. A teoria não é do Olavo, né? O Olavo descobriu no Aristóteles, mas foi ele que percebeu, no livro Aristóteles em Nova Perspectiva. Então, a primeira base, retórico, poético, reto-analítico. Tá. Bom, ele vai atuar na base. De que forma? De que primeiro você vai ter que perceber as possibilidades, para depois você chegar a tentar convencer alguém ou a tentar
provar alguma coisa, certo? Você não vai poder provar alguma coisa sem saber as possibilidades. Você não vai tentar convencer alguém de que algo está certo sem saber o tipo de possibilidade. Ok? Então, voltando aos 4 discursos, são o poético, o retórico, o dialético e o lógico-analítico. Tá? Eu tinha esquecido o dialético. Então, o poético vai ser justamente aquela parte em que vai suscitar na sua mente, vai suscitar no seu discurso, vai suscitar naquilo que você fala, não uma certeza em si. Ele não vai querer contar para você uma certeza, ele não vai querer te convencer de alguma coisa. O discurso poético, o discurso em que atua a literatura, ele não vai tentar te influenciar a acreditar em algo, ou não vai tentar te convencer de que um lado está certo, de que um lado está errado. Ele não vai teorizar, ele não vai pegar, não é o objetivo dele pegar várias opiniões de vários autores para chegar a um senso comum. Não é isso que ele vai fazer. O que é que ele vai te dar? Ele vai te dar uma possibilidade de algo que poderia ter acontecido, de forma que a ficção ou a poesia, ela não é uma mentira. Uma mentira é algo que te contam, tentando te fazer crer que aquilo é verdade. Mas na verdade, a ficção é o contrário disso. É aquilo que ele vai te contar, te avisando que aquilo não aconteceu. Ele vai te avisar que aquilo não aconteceu. Ele vai te dizer que, olha, isso aqui não é a realidade plena, não é a realidade como ela é, mas é a realidade como ela poderia ter acontecido, ou a realidade como ela sempre foi. De que forma isso acontece? Vamos supor que... vamos pegar um personagem conhecido, por exemplo, Aquiles. Aquiles, ele pode até ter existido na realidade, ele pode até ter sido um guerreiro. Ele pode até ter sido um guerreiro grego, mas o Aquiles de Homero, ele na verdade vai representar um arquétipo humano. Vai representar o que é um arquétipo. É um conjunto, é um tipo humano que se repete. Ele vai representar esse tipo humano que se repete durante toda a história, certo? Ele vai representar esse tipo, e aí você vai se ver nesse tipo de alguma forma ou outra. Qualquer homem pode se sentir, qualquer homem, digo ser humano, qualquer ser humano pode se sentir na pele de Aquiles. O que é na verdade Aquiles? Aquiles é um ser que do nada, ou não por ter um certo merecimento, ele ganhou poderes extraordinários. Ele tem muitos poderes, e aí o que ele faz com esse poder? Aqui, a história de Aquiles é a história de todo ser humano que ganhou um poder e aí se perguntou: o que é que eu faço com isso? Que fim eu dou a esse poder? Então, é aí que a literatura vai atuar. Aquiles não existiu, mas ele poderia ter existido, e ele é um tipo humano que percorre toda a gama de seres humanos. Qualquer um, nós estamos suscetíveis a isso. Isso pode acontecer conosco. Então é aí que entra o discurso poético. Ele é um discurso de possibilidade, algo que poderia acontecer. E para você atingir o conhecimento, você primeiro tem que pegar o discurso poético, o discurso da possibilidade. E então você parte para o discurso retórico, onde vão tentar te convencer de alguma coisa, você vai tentar convencer alguém de algo a partir das possibilidades. Depois você vai confrontar, você vai pegar esses discursos retóricos e vai unir num discurso dialético, onde você vai, é como se fosse uma sombra. Uma sombra tem um objeto dentro de uma sala escura, certo? Uma sombra não, tem um objeto dentro de uma sala escura. Então você vai pegar um feixe de luz e vai colocar sobre ele um feixe bem pequenininho e vai iluminar parte dele. Você não consegue ver o objeto por completo, mas se você colocar vários feixes de luz, você vai começar a ver. Então esse vai ser o discurso dialético.
E depois do discurso dialético você vai chegar no lógico-analítico, que é onde você vai conseguir perceber se aquele objeto que você aprendeu da formulação dialética tem um correspondente na realidade, ou seja, é verdadeiro. Então, para você chegar ao conhecimento, você tem que passar pelo discurso poético, porque o discurso poético é a base dos 4 discursos. É a base de onde funciona o conhecimento humano. Então, se você quer conhecer alguma coisa, se você quer saber mais sobre o mundo, você tem que ler literatura, porque vai ser onde mais você vai adquirir as possibilidades e as experiências humanas. É lá onde você vai pegar, onde você vai na raiz, onde você vai na fonte. Então, o objeto seria, de maneira genérica, a realidade. Sim, de certa forma sim. Sendo que a realidade recortada, ela não vai abranger a realidade inteira, toda a história do homem. Só existe um livro que fez isso, que foi a Bíblia, que tem a história do início ao fim. O resto, os outros livros, vão ser recortes de certas partes dos seres humanos. Ok, só para ligar a câmera de novo. Então, o seguinte. Já que a gente percebeu, acho que vocês entenderam que existem esses 4 discursos. O Moreira está perguntando, às vezes usamos apenas uns 3 ou 2 citados? Sim, às vezes sim. É normal que você consiga identificar na fala de uma pessoa ou num livro que tipo de discurso é que ela está usando. Isso vai ser muito importante, esse treino dos 4 discursos, para você saber se a pessoa está tentando te convencer de alguma coisa, se ela está só jogando uma possibilidade, se ela está simplesmente unindo opiniões, ou se ela está chegando a uma conclusão lógica, uma conclusão da realidade. Então, a maioria das vezes você só vai usar um desses. Mas para você usar o último, você tem que usar o primeiro, que é o poético, que é a base de tudo. Então, o segundo ponto da importância da literatura é que ela vai servir para enriquecer os seus meios de expressão. O que seria exatamente enriquecer os seus meios de expressão? Veja só, a primeira camada dos meios de expressão, a primeira camada dos meios de expressão vai ser justamente o vocabulário. O vocabulário ele opera de uma forma muito simples. Se tem uma palavra que você não conhece, você não começa você não consegue encontrar um correspondente dela na realidade. Você vai aprender o objeto, mas não vai saber teorizá-lo, não vai saber expressá-lo. E como eu já falei na aula passada, você só consegue entender alguma coisa realmente se você consegue expressá-la com as próprias palavras, ou seja, com o seu próprio pensamento. Não é que você vai inventar, para você conhecer alguma coisa, você vai ter que inventar uma palavra. Não, mas você vai conseguir dar nome da forma literária, da forma simbólica para um objeto, para uma coisa, para um sentimento. Então, se você não consegue dar um nome para o seu sentimento, um nome para aquilo que você está sentindo, você vai se confundir. Você vai se confundir. Você não sabe o que é ciúme, o que é inveja. Você não sabe o que é amor, ou você não sabe o que é paixão. Se você não sabe, você não tem as experiências e você não tem o vocabulário para isso, você vai se confundir, você vai viver, na verdade, uma confusão. Você não vai saber o que é o que. Aquilo que você está sentindo vai ser um mistério para você mesmo. Então, o enriquecer os meios de expressão vai servir primeiramente para isso, para você se conhecer melhor. A partir do momento que você pega e lê um livro que expressou uma certa situação, você vai começar a relacionar essa situação do livro a uma situação análoga àquilo que você conhece, àquilo que você viveu, àquilo que você viu, àquilo que você ouviu. Então, sempre você vai ter que fazer isso. Você vai ter que fazer esse exercício de que li uma coisa na ficção, ou na poesia, ou no teatro, e transpus para a minha realidade. De que forma aquele personagem pode aparecer para mim? Aquele personagem pode ser uma pessoa que eu conheço, pode ser um tipo que eu conheço.
pode ser o meu irmão, pode ser o meu vizinho, pode ser minha cachorra, pode ser qualquer coisa. Sempre tem aqueles personagens que parecem com alguém que você viu, ou com alguém que você ouviu falar, ou até com você mesmo. Então você vai ter que fazer esse exercício justamente para quê? Para saber como expressar, como entender melhor aquilo que você está vivendo. Porque o que é na verdade que o escritor fez ali? Ele sentiu uma força dentro dele, ele viveu uma situação e ele transformou essa situação numa forma literária. Ele pegou essa situação e conseguiu modelar de forma de que quando você lesse aquilo que ele escreveu, você revivesse aquela situação. É aquilo que o Faulkner diz, que a literatura é como se você colocasse tudo num molde e 100 anos depois aquele molde se movesse novamente, porque é a própria vida que está ali dentro. Então, se ele já pegou, ele sentiu isso, ele viu, ele viveu, ele ouviu, pegou e transformou aquilo num molde para que você desvendasse, para que você abrisse esse molde e aquele sentimento fluísse dali, você vai saber como, por exemplo, se tem um poema de amor, por exemplo, um poema de Camões, você vai saber o que é aquele sentimento, você vai saber expressar aquele sentimento, você vai saber diferenciar aquele sentimento dos outros a partir da leitura do soneto de Camões. Ou então você sabe o que é conviver com a velhice, conviver com o fato de que você está envelhecendo, conviver com o fato de que você está atrasado, que você já não se sente mais bonito, ou conviver com o fato de que todo mundo está passando a perna em você, que você já não é mais quem era. Então você vai conseguir encontrar essa experiência no soneto de Shakespeare. É um dos principais temas que ele trata. Você vai começar a entender melhor aquilo que você está vivendo, porque outra pessoa já viveu e ela tem uma habilidade maior do que a sua de expressar aquilo. Então, quando você lê, você vai começar a entender. Inúmeras vezes eu estava vivendo uma situação, ou já tinha vivido, e quando eu fui ler, eu fiz, foi isso aqui que eu vivi. Foi isso aqui que eu percebi. Foi isso aqui que estava... Foi exatamente essa situação que aconteceu comigo, mas que eu só estou percebendo o que eu vivi agora, porque eu estou lendo. Ou você já leu, você já tem uma carga, e quando acontece aquilo, quando acontece uma certa situação, você percebe exatamente que tipo de situação é aquela, porque você já tem essa carga de experiência. Você já tem retido em si aquele trato formal da literatura, aquele trato formal daquela experiência que viveu. Vocês estão conseguindo entender? Isso é muito importante. Responda aí nos comentários se eu estou conseguindo explicar direitinho. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. O Otto Maria Carpo, ele fala muito da importância do Balzac na literatura. Por quê? Na época do romantismo existia muito aquele tipo de livro que idealizava, de certa forma, um relacionamento. O livro começava com um conflito entre os namorados, e começava com um conflito, uma situação embaraçosa, começava com uma situação mal resolvida entre um casal, e no final eles terminavam juntos e se casavam, e daí aquele famoso viveram felizes para sempre. Como se dali para frente não existisse nenhum problema mais, como se não existisse nenhum conflito, como se dali para frente fosse o eterno paraíso. E de certa forma o Balzac enxergava, e o Otto Maria Carpo também enxergou, que isso era na verdade um vício de pensamento, era um vício de que quando as pessoas cumprissem aquele rito, quando aquelas pessoas cumprissem aquele rito, isso iria passar, isso iria melhorar e tudo viraria as mil maravilhas e não tivesse nenhum problema. Na verdade, vão ter problemas e vão ter coisas boas. E isso isso você vai ter que saber. E como é que você vai saber se você ainda não viveu? Ou pelo depoimento de outras pessoas que nem apareciam nesses livros, ou pela leitura do relato.
Então o que é que o Balzac fez? Ele pegou e escreveu um livro que não começava, que não terminava quando o casal casava. Começava com o casamento. Começava com o casamento, e daí decorria toda a situação do casamento, como era, com seus prazeres e com suas dificuldades. E aí se tornou um amadurecimento daqueles leitores. Como é que esse aparecimento surge depois de Balzac? Surge justamente com Madame Bovary, de Flaubert. O que é que o Flaubert faz? Ele descreve uma senhora, uma moça, na verdade. Ele descreve uma moça que tem ilusões sobre a vida, tem ilusões sobre o que vai ser aquele relacionamento dela. Por quê? Porque ela leu aqueles livros do romantismo e ela se preencheu daquela experiência. Então, ela só conhecia aquilo. Era só o que ela conhecia. Ela achava que ia ser a Ana Karenina também. Ela achava que ia ser uma maravilha. Ela achava que ia ser onde ela ia se realizar plenamente. Bastava casar que tudo estaria bem, tudo estaria feito. Ela não ia ter mais nenhum problema na vida. Ela não ia precisar trabalhar. Ela não ia precisar cuidar do marido, dos filhos. Não, casou, tá tudo feito, tá tudo ótimo. Quando na verdade não era assim. Por que ela tinha esse vício de pensamento? Ela tinha esse vício de pensamento porque ela leu aqueles livros do romantismo. No livro aparece ela lendo os livros do romantismo. O que acontece? Acontece nesse livro é justamente a desilusão. A desilusão. Aí ela acaba com o próprio casamento. Por causa disso. Porque ela tinha uma visão viciada da realidade. Por quê? Porque ela não trouxe a carga correta de experiência que ela tinha que ter. Um momentinho, eu vou reiniciar de novo a câmera. Então, eu acredito que falei da grande conversação, né? E também, eu estava entrando quando eu estava falando, eu estava querendo entrar na parte da mimesis. Todo ser humano, principalmente as crianças, elas aprendem pela mimesis. Você começa aprendendo a imitar outras pessoas. Você faz, por isso que o pessoal fala, não adianta você falar como uma criança deve agir, você deve educar pelo exemplo. Educar pelo exemplo você vai fazer uma coisa e a criança vai lhe imitar. As pessoas vão te imitar, você vai imitar as pessoas, querendo ou não. Você vai imitar as pessoas, aí você imita várias pessoas e forma você. Ok? É o que muitos teólogos recomendam, que é chamado de imitação de Cristo, que a vida do cristão é para você ir justamente imitar os passos de Cristo, para que você consiga atingir uma santidade. Você tem como colocar ele no objetivo, exatamente, Davi. É a teoria do René Girard, do processo de mimesis da partir da literatura. Então, se você só lê bosta, se você só lê livro merda, o que é que você vai ser? O que é que você vai ter para imitar? Você só vai ter isso para imitar, e é isso que você vai se tornar. Então por isso que você tem que ler livro bom, cara. É por isso que você tem que ler livros que vão te edificar de alguma forma. Não te edificar com julgamentos morais, não te edificar com lições morais. Não é uma simples fábula, porque vocês já estão mais amadurecidos. Para a criança é fábula, mas para vocês vão ser livros que consigam condensar a condição humana, e que vocês consigam perceber as outras pessoas, e que vocês consigam perceber as virtudes e os erros dessas pessoas. E que vocês consigam se espelhar nisso, que vocês consigam ver a própria realidade e que vocês consigam mudá-la. Porque a literatura não é só sobre o mundo que é sobre o mundo que poderia ser também. É sobre aquele mundo que a gente sonha em ser. E você só vai conseguir organizar essa possibilidade se aquilo já foi descrito de alguma forma. Como foi que foi inventado o submarino? O submarino é uma criação do Júlio Verne. Não existia, cara. Não existia. O cara imaginou aquilo ali. O cara, putz, vamos tentar pra ver se a gente consegue fazer. Se a gente consegue. Então, é o mundo que a gente quer, é o mundo que a gente imagina também. A literatura também é isso. Seguinte. É aí que a gente entra em educar a imaginação. De que forma? Primeiro, a gente tem que entender o que é a imaginação. A imaginação é como se fosse um armazenamento na sua mente. Onde
as possibilidades humanas ficam lá. Elas ficam lá e elas trabalham lá. De que forma? De forma que quando você absorve um livro, quando você absorve uma experiência, isso vai parar na imaginação. Não só uma experiência literária, mas também artística, musical e vivida. O que é um sábio? É um cara que viveu muito, é um cara que conhece muito da vida. Porque a gente diz que a gente tem que ouvir nossos avós, ouvir nossos pais, porque eles já viveram mais do que nós, porque eles têm mais carga humana, porque eles têm um imaginário mais formado do que a gente. O que acontece é o seguinte, é como se fosse um depósito de imagens, Antônio. Mas não é exatamente um depósito de imagens, essas imagens vão se depositar lá, mas você vai conseguir trabalhá-las. De que forma? De forma que você vai conseguir perceber certos aspectos da realidade que você não percebia, certas personalidades que você não percebia. Visual também. Exemplo. Hoje, na nossa vida, não sei se vocês já perceberam, mas se você fala que uma pessoa é muito boa, se você fala que uma pessoa tem ótimas virtudes, se você fala que uma pessoa tem uma áurea bondosa, sempre vem alguém para colocar um defeito. Sempre vem alguém para colocar um defeito. Sempre vem alguém para falar. Sempre vem alguém para reclamar daquilo ali. Daquela pessoa, não, ela é boa realmente, mas tem tal defeito, todo mundo tem seu defeito. Por quê? Porque na imaginação, principalmente do povo brasileiro, não existe uma pessoa completamente boa. Agora, vocês já repararam nos personagens da nossa literatura? Quantos são uma pessoa realmente boa? Bentinho não era. Capitu não era. Fabiano de Vidas Secas não era. Os personagens de Guimarães Rosa também não eram. Então, quer dizer que a fonte principal do que deveria ser a educação do nosso imaginário, da nossa imaginação, na verdade está corrompida, está incompleta, está amputada, de forma que a gente não consegue preencher todas as possibilidades humanas na nossa mente. Exato, li Nelson Rodrigues e só tem gente péssima. Exato. Não é que o Nelson Rodrigues vai perder por isso. É que nós, como estudantes, não vamos conseguir abarcar todas as possibilidades humanas dentro da nossa mente apenas lendo a literatura brasileira. É muito pouco. Tem sim, Vitor. Não. Tem, mas não existe um central, um personagem central. Ao exemplo do Diário de um Pároco de Aldeia, que é um personagem santo, isso não existe pra gente. O Policarpo Quaresma, um bom homem, o que acontece no final não é mesmo. Na verdade, o Policarpo Quaresma pode até ser um bom homem, mas como é que um bom homem é enxergado na nossa sociedade? É enxergado com escárnio, é enxergado como um louco, e é isso que o Policarpo Quaresma é passado como um louco, é passado como um lunático. Uma pessoa boa, uma pessoa que quer ajudar o país, na verdade é uma pessoa lunática. E aí essa imagem que fica na nossa mente. Por quê? Porque a gente não tem uma literatura que forme completamente a nossa imaginação. Isso não existe pra gente. Não existe, simplesmente não existe. De forma que você vai ter que buscar em outros livros, em outras literaturas, na literatura clássica estrangeira, informação suficiente para conseguir construir o seu imaginário de forma coesa e de forma completa, de forma que você consiga perceber o maior número possível de possibilidades humanas. Para você fazer isso, para você se tornar um sábio, para você ter o maior número de experiências humanas acumuladas, você teria que viver 1000 vidas. E na literatura é possível viver 1000 vidas. Na literatura é possível você ser uma Madame Bovary, você ser um Don Quixote, você ser um Werther, você ser um Raskolnikov. Na literatura é possível você ser aquele santo do Diário de um Pároco de Aldeia. Na literatura isso é possível.
você ser todas essas pessoas e perceber todas essas pessoas, que na sua vida vai demorar muito para você fazer isso e provavelmente você não vai conseguir alcançar. Certo? Então, como é que é passado pra gente desde pequeno? A gente pega lá, quando a gente tem 12 anos, está lá na escola, o que é que passam pra gente? Passam pra gente Dom Casmurro, Vidas Secas, a Moreninha e o Capitães de Areia. Para que vai servir aquilo ali? O Capitão de Areia pode até servir para um adolescente, mas o resto, o A Moreninha é aquele estilo de livro que eu falei. Tá sem áudio? Não tô conseguindo ouvir não? Coloquem aí nos comentários, porque o Moreira disse que tá sem áudio. Alô? Coloquem aí no comentário se vocês estão me ouvindo. Bom, tem um bocado de gente colocando coraçãozinho, então acho que o pessoal está ouvindo. Então, o que é que colocam pra gente? Colocam livros que a gente não vai ter a carga humana para conseguir entender, para conseguir compreender. Porque como deve ser feita a leitura? E aqui vai o primeiro exercício prático para vocês. Anotem esse exercício prático, apesar de não ser muito difícil. Quando você lê um livro de literatura, um livro clássico, você vai ter que fazer a transposição da realidade para a ficção e da ficção para a realidade. Você vai ter que começar a perceber como é que aqueles personagens e aquelas situações aparecem na sua vida. Você fazendo isso, primeiro você vai aumentar sua memorização, porque você vai lembrar automaticamente de algo que você viveu. Quando você lê aquele personagem, quando você lê aquele verso, você vai se lembrar daquela situação, então você vai começar a memorizar melhor. Você vai começar a guardar isso na sua mente. E você fazendo isso, você vai adquirir os meios de expressão e vai achar um correspondente, vai achar uma utilidade, apesar de eu não gostar dessa palavra, quando se relaciona à arte. E depois eu explico mais porquê. Você vai encontrar uma utilidade naqueles livros, uma utilidade prática. Sim, você vai aplicar esses livros na sua realidade, você vai ler e aí você vai pensar: quem é o Dom Quixote que eu conheço na minha vida? Quem para quem ou como eu vivi aquela situação naquele soneto de Camões ou naquele soneto de Shakespeare? O que é que, sei lá, Bruno Tolentino ou Manuel Bandeira quiseram dizer sobre a minha vida naquele exato momento? Por exemplo, tem um poema do Manuel Bandeira que se chama A Última Canção do Beco, que eu consigo aplicar na minha vida, que eu consigo pensar numa casa que eu morava há muito tempo quando eu era criança e que hoje eu não posso mais. Todo mundo tem acontece com muita gente. Você viveu naquela casa da sua infância e aí você não consegue mais para ela, você não tem mais acesso a ela e você tem muitas lembranças guardadas ali. Aquilo é uma experiência quase universal. É uma espécie de saudade da infância, uma espécie de desapego da infância, na verdade. É o que ele fala, a última casa do Beco, a última canção do Beco, adeus para nunca mais. É o que ele fala, adeus para nunca mais. Então, sempre você vai ter, é o caminho de todo ser humano, você olhar para sua infância e dizer: não, chega, adeus para nunca mais, isso acabou, agora eu vou ser uma pessoa madura. E você vai tentar, a partir dali, ser uma pessoa madura. Então essa experiência vai ficar guardada para você, você vai viver aquilo ali, você não vai ser simplesmente ler, você vai ter que utilizar, você vai ter que perceber como é que aquilo ali se aplica na sua vida. Então quando você lê, você está lá lendo Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um livro que é perfeito para você fazer esse exercício específico. Você vai ler aquilo ali e vai perceber quem é que eu vi, quem é que eu conheci, quando foi que eu vivi algo parecido com isso. Quando foi que eu vivi algo parecido com esse livro. E existe muito, 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 muito.